Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 5 minutinhos, muito boa noite. Há exatos 20 anos, houve um dos pontos de virada nos debates sobre relacionamentos homoafetivos no Brasil. Em 1995, foi proposto o primeiro projeto de lei que instituía a união civil entre pessoas do mesmo sexo. De lá para cá, essa e muitas outras discussões com a possibilidade da homofobia se tornar crime, como que a escola pode participar da educação sexual das crianças e também dos adolescentes, de que maneira ou de quais maneiras é composta uma família. Enfim, todas essas discussões ganharam não somente o Congresso, mas também as ruas. E esses debates, com pontos de vista muito variados, são alimentados por fatos do nosso dia a dia. Em 2011, o Ministério da Educação propôs distribuir nas escolas públicas de ensino médio um material educativo que estimulasse o debate sobre diversos pontos ligados ao universo homoafetivo. Houve, claro, uma reação de parte dos deputados, o material ganhou o nome de kit gay, ficou famoso por esse nome e não saiu da vontade do Ministério. Ainda no ambiente escolar, no começo desse mês, um menino de 14 anos, filho adotivo de um casal homossexual, foi espancado em uma escola de São Paulo e acabou morrendo. A acusação defende que ele foi vítima de homofobia. Ainda não há uma resposta oficial para esse fato, ok? Desde janeiro desse ano, deputados federais estão discutindo ou intensificando a discussão sobre a avaliação do Estatuto da Família, determinando que o núcleo familiar é somente aquele composto por homem e mulher, vetando a adoção para casais homossexuais. A partir de agora, o Sala Debate vai discutir a relação da sociedade com os casais homoafetivos. E para isso, nós trouxemos a Marisa Lobo. Ela é psicóloga especializada em direitos humanos. Também trouxemos o Pablo Brandão. Ele é historiador, integrante do Grupo Arco-Íris e também integra o Conselho Nacional de Juventude. E a Ana Gerbasi, ela é advogada, especialista em direito homoafetivo. E é claro que você que está aí do outro lado é mais do que convidado, é mais do que convidada a participar do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. Primeiro, Twitter, @Canal Futura. E o segundo é a nossa página no Facebook, que é o Canal Futura Oficial. Então é isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sala Debate está no ar. Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela sua vinda. Marisa, obrigado por você ter vindo, aceito o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês. Ana, obrigado por você ter vindo. Se sinta sempre em casa aqui e eu quero convidar a todos, e vocês também que estão aí, a assistir agora uma reportagem que vai lhe abalizar ainda mais sobre o nosso programa de hoje. Vamos ver. As relações entre pessoas do mesmo sexo e o preconceito aos homossexuais geram debates nas mais diferentes camadas da sociedade. Na escola, os professores se dividem sobre as melhores maneiras de ensinar aos alunos a educação sexual. Uma parcela acredita que dentro de sala de aula é possível orientar os jovens sobre questões ligadas à homoafetividade. Um outro grupo defende que essas orientações não fazem parte do currículo tradicional e não são responsabilidade do colégio. Envolvidos na educação sexual de jovens e adolescentes, as famílias também não costumam ter consenso. Há pais que creem que as conversas sobre sexo devem ser em casa, porque seguem os princípios religiosos e filosóficos de cada um. Por outro lado, existem pais que julgam importante o máximo de olhares sobre esse tema. Por isso, a escola contribui para um melhor entendimento. O censo de 2010 contabilizou 60 mil casais gays no Brasil. Em 2013, esses e outros casais puderam ir aos cartórios oficializar a união civil. Segundo o IBGE, só em 2013, 3.701 casamentos foram registrados. As novas formações de família também incluem a adoção. Hoje, embora a adoção de crianças por casais gays não esteja prevista na legislação, ela tem sido garantida pela Justiça. Vou começar com você, Marisa. E vamos começando a falar de educação. Você tem uma posição muito forte em relação à educação dentro da escola. Quero que você agora divida com o nosso telespectador o que você pensa. A escola é importante na orientação sobre sexo? Com certeza ela é importante, mas ela não é fundamental.
A educação sexual ela tem que vir da família, em primeiro plano. Mas é claro que a escola ela tem que falar sobre isso. Ela tem que falar dessa pluralidade sexual, social. Ela tem que trabalhar essa questão de preconceito. Mas o que ela não pode fazer, é o que nós questionamos, é induzir comportamentos. Porque quando a gente fala de preconceito, nós falamos exatamente isso, de respeitar cada um. Respeitar as pessoas como elas são, mas não induzir nenhum comportamento, não induzir nenhuma religião. Nós não estamos defendendo essa pluralidade, então isso tem que servir para todos. E respeitar cada um, e significa também respeitar essas famílias, esses pais que não têm esses conhecimentos, que isso gera muito mais conflitos. Então a gente tem que ir devagar, respeitando a opinião, a filosofia, respeitando a religião de cada um, entrar num consenso. Se nós conseguirmos fazer isso dentro da escola com os professores, sem essa indução, glamorização sexual, sem erotização infantil, cuidando, protegendo essa criança, esse adolescente e não colocando nada, nem de um lado nem do outro como privilégio, nós vamos chegar nesse equilíbrio. Nós, cristãos, eu falo que eu sou uma profissional e sou cristã e tenho orgulho de dizer isso, porque eu simplesmente exerço o meu poder de liberdade nessa pluralidade toda aí. Então, o que nós vemos que a maioria dos alunos tem uma base religiosa, então tem os princípios religiosos deles. E o que acontece? Há um conflito, está gerando um conflito muito grande com as famílias. Mas, por outro lado, também nós temos que reconhecer, existem homossexuais sim, existem pessoas que não acreditam no cristianismo, que não acreditam em determinadas religiões diferentes, e essas pessoas também têm que ser assistidas. Então, por causa desse respeito, dessa pluralidade, dessa diversidade, que nós temos que achar esse equilíbrio, mas nunca induzindo comportamentos, nem sentimentos, nem nada, não induzindo Agora, nada. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver a Ana. Ana, você concorda? A educação base, sem dúvida, vem de casa, né? Vem da família. Mas a escola, ela tem sim como contribuir com isso, contribuindo no sentido de, principalmente, ensinar o respeito às diferenças, né? Isso ela tem o dever de fazer e de coibir qualquer que seja a manifestação, por qualquer motivo, ou por qualquer, enfim, cor, credo ou que seja dentro da escola. Então, isso ela tem o dever de fazer, de orientar, de esclarecer e de trazer, inclusive, essa família dessa criança para promover. Ela pode promover isso, né? Ela pode promover, levar informação, levar esclarecimento, não só para o aluno, mas para toda a sua família, para que essa questão do respeito às diferenças venha lá de dentro de casa. Porque muitas vezes a criança nem sabe porque ela está tendo uma reação preconceituosa com um colega do lado, porque ela ouviu falar ou porque ela ouviu um comentário dentro de casa que o colega gay, enfim, tem alguma coisa de ruim. Então, ela vem com isso e traz para a escola. Enfim, é uma coisa que vai levando e a criança nem sabe porque ela está repetindo aquilo. Pablo, e a sua opinião? Então, boa noite a todas e a todos. A minha opinião é que a escola deve ser esse ponto de convergência, sim, entre as informações que a gente consegue, ou a gente obtém em nossas famílias, que hoje o jovem obtém na internet, que obtém na rua, e que a escola seja esse ponto de convergência para dar uma orientação para essa criança, para esses adolescentes, sobre sexualidade sadia, sobre respeito ao próximo, sobre respeito aos colegas e sobre como conduzir isso da melhor forma. Muitas vezes os jovens gays não têm essa oportunidade de discutir isso dentro da sua família por conta do preconceito ou por conta que a família às vezes não tem preconceito, mas não tem uma opinião formada em relação ao assunto, não tem um acúmulo de conhecimento necessário para orientar essa criança, esse jovem, esse adolescente. E a escola pode ser esse caminho para orientar para o respeito e até mesmo para às vezes essa pessoa se coibir de atos de discriminatório ou talvez também aí descobrir outras maneiras de viver sua sexualidade ou buscar outras formas de ajuda também para se assumir da melhor forma possível. Eu quero trazer então para esse papo quem está dentro da sala de aula,
Eu quero conversar agora com a Dani Balbi. Ela é transexual, professora de gramática em uma escola aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, obrigado pela sua vinda aqui no Sala Debate. Eu quero saber a sua opinião. Qual a importância da escola numa educação sexual? A escola, ela é responsável pela inclusão, né? Pelo debate, pela disseminação de um debate sincero, honesto, sobre diversidade, sobre muitos temas, acho que todos os temas, e inclusive sobre diversidade sexual, sobre diversidade de gênero. Eu costumo dizer que, mais do que a própria oração subordinada adverbial que eu ensino, ou as vicissitudes da prosa machadiana, eu tenho a certeza de que o meu aluno, se deparando com uma professora transexual, assumidamente transexual, com questões que levam a questões de tolerância de gênero, questões de tolerância em relação à orientação sexual, eu tenho a mais absoluta certeza que esse é o maior ensinamento que eu posso dar para o meu aluno. Agora, eu imagino que você deve enfrentar desafios imensos com famílias que não aceitam dos filhos, enfim, dos parentes serem alunos seus. Como é que você dosa isso? Até agora, eu trabalho nessa escola da rede privada do Rio de Janeiro. Tem 3 anos e até agora eu não tive nenhuma reclamação direta de pais que, porventura, se sentiram incomodados com a minha orientação sexual e identidade de gênero. Agora, alguns alunos comentam mais. Acho que o caso mais curioso que eu já tive foi de uma turma que, por algum motivo, era uma turma composta majoritariamente por jogadores de futebol. A gente tinha um embate ao longo do primeiro ano deles, sistemático, porque alguns espaços ainda são muito machistas, ainda têm dificuldade, e eles mesmos depois relataram que havia dificuldade de tratar desse tema da identidade de gênero, da orientação sexual, e apresentavam no primeiro momento muita resistência, e depois eu acho que a gente se conheceu e passou a se respeitar, tanto eu, que tinha também preconceitos em relação, né, a aquele ambiente, e eles com relação à minha identidade de gênero, à minha orientação sexual. E a gente passou a ter um debate muito franco, muito aberto, principalmente porque eles compreenderam que tem um lugar meu na sociedade que precisa ser respeitado e que não ameaça nada. Eles viram que não há necessidade de ter preconceitos. Então, a partir dali, a gente construiu uma relação franca, honesta. E eu acho que esse foi o maior aprendizado, um dos maiores aprendizados até hoje no magistério que eu tive, e acredito que seja um grande aprendizado para eles também. Dani, você pode ficar com a gente na linha? Eu já lhe chamo novamente, ok? Ok. Você vê, a gente não tem números oficiais, nós não temos números oficiais de agressões a homossexuais. Porém, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulgou recentemente que pelo menos 27 cidadãos são agredidos por dia por causa da homofobia. E aqui tem, Marisa, um comentário para você. A Daniele Lee, obrigado Daniele, obrigado pela participação, tá? Ela diz o seguinte: lamentamos a derrubada do projeto de lei contra a homofobia. Ela está se referindo ao PL, ao projeto de lei 122, que recentemente foi engavetado pelo Senado depois de 8 anos tramitando na Câmara dos Deputados Federais. Então ela continua aqui: alguns brasileiros, infelizmente, ainda precisam de uma lei para respeitar a vida dos demais. Não é necessário ser homossexual para ser contra a homofobia. Precisamos respeitar a orientação sexual de cada um. O que você acha disso? Eu também sou contra a homofobia. Se a homofobia for você bater, matar, humilhar, subjugar uma pessoa por causa da orientação sexual. Então, eu também tenho que ser. Qualquer pessoa no mundo tem que ser contra atos violentos contra uma pessoa, seja pela cor, raça, credo, orientação sexual. A violência ela acaba não ficando somente no lado físico. Agora, né? O fato de você ter posições, com respeito, é claro, autônomo, homofóbico, o fato de você seguir uma fé, uma religião, a Bíblia, por exemplo, dos cristãos e nós cristãos, nos torna homofóbicos?
Isso não pode acontecer, porque daí é uma cristofobia. Então, homofobia sim, no sentido dessas agressões, com certeza. Mas eu duvido que tenha algum cristão de formação, de dentro da igreja, que cometa esses atos de violência com qualquer pessoa que seja, principalmente com homossexual, porque há um movimento dentro da igreja muito forte que a sociedade não sabe, que é exatamente esse, de acolhimento da pessoa, independente da sua orientação sexual. Há esse movimento muito forte, é que a gente não fica aí agora, Marisa, expondo ele fora. Ana, a gente tem um pensamento que, enfim, as agressões verbais, elas acabam passando desapercebidas. Até que ponto a gente tolerar as agressões verbais, ou enfim, as incitações por diversos motivos, acaba acarretando em agressões físicas? Pois é. A intolerância, né, ela gera essa violência e agride. E uma violência que gera violência, né? Porque o que se sente agredido, ofendido, se ele faz qualquer gesto, qualquer coisa para se defender ou para reagir a uma agressão verbal ou física, até uma ameaça de agressão física, isso vai acabar gerando e se transformando, óbvio, na agressão física, e muitas vezes a gente vê isso, né? As pessoas sendo chutadas, sendo mortas por conta da própria orientação. E eu acho, sim, que a falta de uma legislação tipificando o crime da homofobia faz toda a diferença. Porque quando você tinha as agressões, quando a violência, o preconceito pela questão de cor, né, acontecia e livremente, e quando houve uma punição, quando houve uma lei, as coisas parecem que vêm, há uma imposição legal, há uma punição para isso, as pessoas acabam se colocando um pouco... Entre diversas respostas dos senadores para poder, enfim, gavetar essa proposta, foi que havia uma possibilidade de igualar uma raça, que é a negra, ou seja, o racismo, a uma escolha. Então, aqui dentro, o Jofran Alves, dentro das nossas redes sociais, obrigado, Jofran, pela sua participação, ele diz o seguinte: lei contra a homofobia não é questão de direito e sim privilégios de um grupo perante toda a sociedade. A violência contra qualquer pessoa já é criminalizado no Brasil. Querer fazer leis especiais para cada grupo, raça, cor, religião e orientação sexual é simplesmente um absurdo. O que você pensa? Bem, privilégio não é, porque se fosse privilégio, todas as travestis e transexuais hoje estariam empregadas no Brasil e não estariam sendo submetidas a estar se prostituindo para conseguir se manter, para conseguir se sustentar. Então, isso primeiro, a gente não tem privilégio. Segundo, considerar que seria privilégio criminalizar a homofobia é extremamente absurdo, porque hoje são crimes motivados única e exclusivamente pelo ódio, e você percebe que quando esses crimes acontecem, ali é destilada uma carga tão grande de ódio que quando um gay é assassinado, ele não é assassinado apenas com um tiro. Ele é brutalmente espancado antes, ele é atirado, ele é esquartejado, e a violência ela se sobrepõe a outros grupos. Não é um crime passional, é um crime motivado pelo ódio em relação ao sexual. Né? Pela intolerância. Mas das mulheres também crimes hediondos existem em todas as classes sociais, todos os sexos e orientação sexual. Então assim, feminicídio por conta disso também. Sim, mas assim, quando há esses crimes, sim, então criminalizar a homofobia nesse sentido. O que não dá para fazer é criminalizar a homofobia, qualquer coisa que você fale. Se você falar, por exemplo, assim, olha, eu não tenho nada contra você que é gay, mas eu não gostaria que meu filho fosse gay. Eu vou para cadeia por causa disso? Agora, isso daqui... é preconceito? Nem uma atriz falou lá, estou exemplificando, tá, gente? Falou, eu queria que meu filho é bem machinho, eu quero que ele nasça bem machinho. Você entende? São coisas assim que são arquétipos inconscientes. Mas olha, deixa eu pedir licença para vocês. Paulo, só um minutinho, deixa eu pedir licença para vocês para mostrar um caso recente, acabou de acontecer,
nós tivemos um candidato à presidência da República, o Levi Fidelix, que em um debate, enfim, fez agressões aos homossexuais e ele acabou de ser condenado a pagar 1 milhão por declarações homofóbicas, porque também nós partimos do princípio que é muito difícil você conseguir aferir até onde vai esse comentário, né? Então aqui está no Globo, isso é um fato. Isso aqui está na tela agora, aqui, o Levi Fidelix foi num debate, enfim, esse comentário dele, o aparelho escritor, enfim, ele tem diversos comentários nesse debate que acabam indo contra esse seu pensamento. Algumas frases, sim, podem ser repreendidas. Eu queria que você comentasse. Tá, mas algumas frases, elas podem, então, gerar uma violência tal que alguém, por aquela frase, ela vai matar uma pessoa. Então, nós vamos punir um certo deputado que, quando ele vai comentar sobre qualquer situação, ele vai para as redes sociais, ele induz um ódio muito violento contra os cristãos. Então, alguém pode decapitar um cristão por causa dos comentários dele. Mas quando é um cristão ou qualquer outra pessoa da sociedade, não tem esse peso. Mas se é com a homossexualidade, tem um peso muito grande. Então, a gente tem que usar a escola, a nossa sociedade e trabalhar essa pluralidade sexual, pluralidade social e política de uma forma honesta, intelectualmente honesta. Nós temos que incluir a todos nós, porque não é porque direitos humanos, por exemplo, ele não pode ser usado de bandeira ideológica das minorias como contra as maiorias. Ele não pode ser usado de forma unilateral porque tem uma maioria. Ele tem que ser usado de forma multilateral. Nós temos que buscar esse equilíbrio contra o preconceito do homossexual. Marisa, você falou de exclusão? Sem agredir. Eu quero perguntar para ninguém. ela o seguinte: tem muitas religiões que excluem homossexuais. Isso daí não é uma forma de poder delimitar até onde os homossexuais podem ir, não? Sim, sem dúvida. Eu quero que você comente sobre isso. Sim. Essa forma de excluir e de impedir e de negar direitos é uma forma de exclusão e é a prática de uma homofobia. Homofobia é a intolerância ao homossexual, né? Seja ela de que forma for. Ela está presente dentro de casa, muitas vezes da própria família, que não tolera aquele seu ente ter uma orientação sexual diferente. Ela exclui quando a escola mesmo, né, ela permite até esse bullying voltado para a orientação sexual. Ela exclui quando a própria igreja fecha a porta, e a gente sabe disso, que existe, né? Que mas não tem igrejas. Não estou falando, eu estou dizendo que existe, né? Não, sim, mas existe. Não é a maioria. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber o que a Dani acha disso. Dani Balbi, ela é transexual, professora de gramática, trabalha em uma escola no Rio de Janeiro. Eu quero saber o que ela realmente acredita sobre o que estamos discutindo aqui. Dani, qual a sua opinião? Nós perdemos o contato com a Dani, vamos ver se nós conseguimos agora novamente. Dani? A gente está. Paulo, você queria complementar. Você levantou a mão 2 vezes e agora sou eu, o professor, aqui a te dar a voz. Né, Paulo? Você imagina. Então, olha só. Primeiro eu queria fazer um adendo. Na seguinte maneira, hoje os cristãos são mais de 90% da população. Eu não vejo nenhum cristão sendo decapitado aqui no Brasil. Não vejo igrejas sendo queimadas, não vejo igrejas sendo destruídas. Pelo contrário. Mas você reconhece que isso existe no mundo? Existe no mundo, bastante. Não no Brasil. Estamos falando de Brasil. No mundo não existe. Estamos falando aqui do nosso país, Brasil. Pelo contrário, nós vemos os cristãos instigarem o ódio, muitas vezes, não todos, isso é importante falar, aos homossexuais, a religiões de matriz africanas, inclusive culminando, aí sim, na violência a esses homossexuais e também invasão de terreiros e casas de candomblé. Isso foi um passado. E quando, se um pastor fizer uma coisa dessa, eu sou a primeira, se eu ver uma situação dessa, de um pastor chegar num terreiro de Umbanda e quebrar os santos, eu sou a primeira a denunciar, claro. Porque nós temos que acabar com isso, porque a questão dos direitos humanos, dos direitos universais, dos direitos individuais, a Constituição garante esses direitos de professar minha fé. Então, se eu quero isso para mim, de viver conforme a minha fé, eu tenho que querer isso para o meu
companheiro também. Eu pertenço a grupos religiosos contra o aborto que tem todas as religiões, inclusive de matrizes africanas e espíritas, e nós trabalhamos juntos por uma causa. Então isso tem que acabar realmente. Cada um cuida da sua religião, tudo bem, mas quando você fala que é a maioria, você está colocando a maioria das pessoas também em sofrimento. Quando vocês dizem também em discursos que nós somos responsáveis pela homofobia, vocês também estão destilando ódio contra um segmento da sociedade. Você entendeu? De algumas lideranças uma pequena religiosas. Parte que nós, pessoas como nós, eu, Marisa Lobo, nós estamos à caça dessas pessoas, nós estamos ensinando como professores, ensinando, porque há uma ignorância também no nosso meio. Isso é uma construção, a gente está construindo isso. Também é difícil para a sociedade, também é difícil para os pais, para as famílias, mas há de ter mais pessoas que dispostas a fazer isso, independente do que a religião concorda ou não. Eu posso não concordar com o seu comportamento, Pablo, mas jamais eu posso te tratar mal, jamais eu posso negar carinho, amor. Jamais eu posso fazer isso. Mas será que a gente não necessita de uma política pública para exatamente endossar o que você está dizendo? Para aqueles que não pensam da mesma maneira, reflitam 5, 10, 15 vezes. Mas nem todo mundo respeita. Quer ver uma questão? Vamos colocar a Dani. Dani, está me ouvindo dessa vez? Oi, agora eu estou te ouvindo. Você me ouve? Eu ouço perfeitamente e eu quero que você comente isso. A gente está falando sobre o envolvimento de religião, de políticas públicas. Eu quero que você faça o seu comentário sobre o que você acabou de ouvir aqui no debate. Eu acho que a gente precisa ter respeito de todas as partes, obviamente. A gente vive numa sociedade plural que garante a liberdade de crença, que garante a liberdade de orientação sexual, a liberdade que deve garantir a liberdade de identidade de gênero. Agora, existe historicamente um grupo que é oprimido e um grupo que é opressor. Se a gente for pensar onde se enquadra historicamente as nossas ações, a gente vai perceber que tipo de orientação, que tipo de ação em relação aos direitos humanos a gente precisa construir. E, de fato, eu tenho a certeza que os grupos de orientação homossexual, os grupos de orientação de gênero transexual sempre foram oprimidos por grupos, sejam religiosos, econômicos, políticos, que sempre detiveram o poder e historicamente isso precisa ser reparado. Então, é necessário que haja ações afirmativas, ações de proteção de ícones de direitos humanos para esses segmentos que sofrem até hoje discriminação, preconceito e têm seus direitos civis reduzidos em uma série de aspectos. Dani, obrigado pela sua parte. Histórica precisa ser feita nesse sentido. Só acabar de ouvir a Dani. Dani, você já apontou? Ok, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. A gente ouviu agora um comentário bastante distinto do que tudo que foi falado aqui dentro. Temos políticas públicas, temos questões afirmativas e vamos continuar debatendo a relação da sociedade com os casais homoafetivos. No segundo bloco, eu quero, claro, a sua participação. Faça o seguinte, entre no nosso Twitter, @Canal Futura, e o nosso Facebook, a nossa página é super simples, Canal Futura Oficial. Tem lá o videozinho meu, embaixo você faz o seu comentário, faz a sua pergunta, interaja com a gente, ok? Intervalo rapidinho, 9h33. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo a relação da sociedade com os casais homoafetivos. Para isso, nós trouxemos a Marisa Lobo. Ela é psicóloga especializada em direitos humanos. Também trouxemos o Pablo Brandão, ele é historiador, integrante do Grupo Arco-Íris e também integra o Conselho Nacional de Juventude. E a Ana Gerbasi, advogada e especialista em direito homoafetivo. Você que está aí do outro lado, é claro que é convidado, é super convidada a participar aqui do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Quero começar esse segundo bloco já trazendo o público para dentro do debate. A Vera Cristina diz o seguinte, obrigado Vera pela participação. Infelizmente, ainda precisamos de leis de proteção para minorias, porque a maioria da sociedade exclui, constrange, humilha e não respeita a diversidade, ou finge que respeita, desde que não afete o seu pensamento, o seu entendimento. O que você acha, Marisa? Como que é o nome mesmo dessa... A Vera. Não da Vera, mas dessa moça que... A Dani. A Dani, né? É.
A Dani, ela é perfeita. Porque ela é uma pessoa que respeita, no discurso dela, ela respeita as pessoas. O que está chocando a sociedade, na verdade, é promiscuidade. Por exemplo, numa faculdade, tem uma foto que tem uma foto de uma dinâmica que eles fizeram dentro da sala de aula, homens pelados e cada um procurando o ânus do outro, por exemplo. Então a gente vê esse tipo de coisa choca. Você vai numa parada gay, por exemplo, você vê na televisão, depois do final da parada gay, você vê camisinhas jogadas por tudo, e eles falando, não uso camisinha, não. Esse tipo de coisa que choca, é só isso. Mas se você encontra uma pessoa como essa, mas isso não é transexual, como preconceito, promiscuidade, para a mulher também é. Esses bailes funks, essa promiscuidade que acontece em baile funk com a mulherada, também é horrível, entendeu? Mas você entende por prazer. Ana, o que você acha disso? Não é uma generalização? É só isso. Né? Não, mas eu tô falando quando acontece isso. Não, você falou... Quando acontece. Se eu me perdoe, Ana, se eu fiz me entender ao contrário. Olha só, mas acontece em todos os lugares. Acontece, por exemplo, outro dia me perguntaram até onde eu devo tolerar uma manifestação de um casal homossexual. Você vai tolerar até onde você tolera de um casal heterossexual. Você está no metrô ao meio-dia e tem um casal, um homem e uma mulher, se beijando, enfim, se agarrando, se beijando. Se beijando, tudo bem. Aí se agarrando, se beijando, de beijo cinematográfico, um engolindo o outro. As pessoas passam, olham e continuam andando. Se um casal homossexual fizer isso, ele vai ser, no mínimo, vai ser apedrejado ali, né? Vai ser... É que eu não sinto então, assim, não vejo assim, então eu não consigo enxergar. Mas a gente vê porque é uma realidade, tá ali, né? Toda hora você vê notícia disso, você vê os jornais, você vê televisão, se me incomoda, eu saio dali e pronto, acabou. Eu sei que as pessoas têm que fazer. Mas não é, a maioria não faz isso. Se eu vejo um casal heterossexual se agarrando, enfiando a língua no... Desculpa a expressão, mas naquela esfregação, me incomoda, porque tem crianças ali, eu tô falando de casal heterossexual. E de homossexual a mesma coisa. Não é igualdade que nós estamos buscando? Então as pessoas, elas têm que saber que nós temos que ter limite. Mas as pessoas não sabem. O meu limite vai até onde começa o do outro. As pessoas não sabem. É justamente o que a Ana falou. As pessoas, a maioria da população não se coloca desta maneira. Inclusive, recentemente nós tivemos um caso em São Paulo de um casal gay que foi agredido porque estavam trocando carícias dentro do metrô. A gente não sabe se estavam se agarrando, mas enfim, nada é motivo de violência. Claro que não. Então, é justamente isso. E quando é um casal heterossexual, geralmente as pessoas têm essa postura. Vê, passa e não fala nada. Quando é um casal gay, vai lá, agride e acaba pelas vias de fato. Não pode. Acaba numa mais uma violência homofóbica. Não tem que fazer Mas isso. será que não fica muito no discurso? Isso fica que é a muito minha no questão. discurso, vai ficar muito na questão do discurso de não pode. Mas na hora que alguém tem uma disponibilidade, eu falo de uma minoria, mas que existe, porque senão não teríamos números divulgados pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência, onde tem 27 agressões diariamente. Sim, mas tem muitas agressões do próprio Ministério que depois eles se desculparam, que eles colocaram várias agressões que são agressões entre pares. Okay. São brigas de amantes, como de homem e de mulher. Isso não pode ser homofobia. Mas isso daí não tira o foco. Mesmo que se tivesse 5, tivesse 2, tivesse sim, com certeza. Único. Foi uma não questão é isso que eu estou falando. Motivada por ser um casal do mesmo sexo. E aí a gente traz aqui para dentro desse debate 2 comentários que eu acho que são interessantes e importantes. Aqui temos o Abraão Gomes Silva, que ele diz o seguinte: o Pablo homossexual é intolerante e não respeita os direitos dos héteros. Porque também tem o outro lado da moeda. Tem aqueles que não querem interagir com essa cena e não querem participar, como é o caso aqui do Abraão. E um segundo, que eu acho que faz parte também desse debate, é aqui da Vera, que complementa dizendo que é preciso ter respeito para os 2 lados. Como é que você vê isso? Bem, eu não entendi muito bem o que o Abraão quis colocar, porque os homossexuais não toleram os heterossexuais, é isso? É. Bem, eu não é um juízo de valor. Porque, olha, impossível um homossexual viver só no mundo homossexual. A maioria da população é heterossexual, não vejo sentido na colocação dele nenhum.
E a maioria dos heterossexuais respeitam sim os homossexuais e vice-versa. Essa mesmo professora é a resposta. 3 anos, transexual, e ela nunca foi agredida por causa disso. Talvez pela postura dela tão inteligente, tão cordata, tão equilibrada. Isso é respeito. Não tem como a gente agredir uma pessoa dessa, nem verbalmente, nada. Não tem. Nós temos que ter um princípio, eu falo isso para a sociedade mesmo. Os homossexuais existem, ponto final. Tem que ser respeitados. Eu gosto ou não, eu aceito ou não. Esse é um princípio. Eu posso não aceitar dentro de mim, ninguém pode mexer dentro, que tem dentro da pessoa. Nós somos criados e gerados e construídos com sistemas de valores. E isso são valores de cada um. Então tem coisas que eu não vou gostar. Tem, por exemplo, funk. Eu sou aqui no Rio de Janeiro, desculpa, Rio, mas é absurdamente, é horrível o funk, a mulherada no funk, como se prostitui no funk. É todo mundo? Não. Tem funk que não é, tem funk até evangélico, não é bem assim. A gente acaba mas é juízo de valor. Opiniões, são juízos de valor sobre determinados movimentos culturais. Deixa eu só voltar para esse debate. Mas o funk não gera violência. A gente vai entrar num outro debate que a gente até pode promover em um segundo momento, porque eu quero voltar à relação da sociedade com casais homoafetivos. E para isso a nossa equipe em São Paulo foi até a região da Paulista, onde tem vários ataques homossexuais, é famoso por isso, para conversar com os jovens sobre a relação da sociedade com os casais homoafetivos. Vamos ver. Em algum momento na sua formação, já foi discutido por algum professor, alguma outra pessoa dentro da escola, as relações homoafetivas? Olha, já foi mencionado, mas não discutido abertamente, eu acho. Por que você acha que não? Olha, eu acho que ainda há Acho que muitas pessoas ainda não têm uma mente aberta, né? Eu acho que os professores, no geral, evitam o tópico para não gerar discussões e, enfim, futuros problemas dentro da sala. E essa discussão acontece dentro da sua casa? Não, muito menos. Menos ainda. Por que você acha? Porque ainda é meio que um tabu ainda, né? Então, talvez pelos mesmos motivos, evitar discussões e, enfim. E entre amigos e familiares, rola esse debate, rola esse tema? Na minha família, sim. Na minha família específica, sim, porque minha família já veio aceitando, já vem falando algo a respeito. Apesar da minha família ser testemunha de Jeová no começo, minha avó até então ela já aceita como eu sou, ela me dá amor, me dá carinho. Minha mãe, ela tem muito orgulho de me ver como eu sou hoje. Então, assim, na minha família em si, isso é muito natural. Com os meus amigos também. Então, assim, pra mim é uma coisa natural, uma coisa que não me afeta. Mas eu tenho outros amigos que não, que se escondem, que preferem se retalhar aquilo do que não exacerbar pro mundo. É muito complicado isso de se explicar, porque só quem sabe. O que é uma família perfeita para você? Uma família perfeita? Os pais unidos, cuidando bem e educando bem dos filhos. Se for uma relação homoafetiva, já se discutiu isso ao longo da sua vida, na escola, em algum momento? Já, como eu sou católica, eu sou contra respeito. Tenho amigos que são, mas eu acho que seria muito estranho uma criança com 2 pais ou com 2 mães. Você vê, são vários comentários aqui pelos nossos telespectadores. Obrigado pela participação de todo mundo. Enfim, vamos trazer para esse papo, para poder falar de família também, o Luciano Fonseca. Ele é professor de matemática em Vila Velha, Espírito Santo. Ele acredita que o casamento deve ser entre homem e mulher, mas conversa sobre o assunto com os filhos e tenta ensiná-los que, independente da opção e da opinião de qualquer pessoa, ela deve ser respeitada. Luciano, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Essa daí ao seu lado, quem é? É a minha esposa, é a Ariana. Vocês conseguem traduzir tudo que a gente discutiu aqui para os seus filhos, mas enfrentam também desafios. Eles trazem, enfim, culturas de fora, eles trazem discussões que vêm da internet, que vêm da escola. Como é que você acredita que... Qual é a melhor maneira, como é que você faz essa decodificação de todas as informações para que o que você defende por causa de religião, por causa de filosofia, seja seguido pelos seus filhos? Então, nós temos 2 filhos, o João Pedro, de 16, e a Luciana, de 15. E esse e outros assuntos nós tratamos de forma muito clara, assim, né? E baseado em 2 princípios cristãos, de fé e respeito. Então, nós poderíamos resumir, como o próprio Jesus falou, né, os mandamentos em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a você mesmo. Então, a base é essa, é sempre respeitar o outro, né? E eu acho que isso começa em casa e a família tem um papel fundamental e a escola, ela ajuda muito,
né? Eu como professor, e a gente lida com uma diversidade enorme de pessoas, e a escola é um laboratório fantástico, mas a base familiar é fundamental. Se isso não for discutido em casa, num ambiente saudável... Agora, deixa eu falar, ficamos aqui num hiato. Mas, Luciano, o Papa Francisco está realmente discutindo a questão dos homossexuais dentro da igreja. O que você pensa, então, sobre o que o Papa anda defendendo? A inclusão dos gays? Então, você quer falar? A questão da fé, né? Você tem a questão, a fé, às vezes a gente fica meio em dúvida em relação a isso. Conversa muito com os nossos filhos, com as nossas crianças sobre isso, porque na verdade quando você se dispõe a seguir a fé cristã, o cristianismo, você se expõe a seguir aquilo que ele dita como verdade. Então, se a prática homossexual ela é mostrada na Bíblia como pecado, como um desagrado ao Senhor, a Deus, então se você escolhe seguir a fé cristã, você então deve se abster disso. Então, esse assunto também é tratado dentro de casa. O respeito pela pessoa que ela escolhe ele não é um princípio que a gente não abre mão com os nossos filhos. A gente bate nessa tecla do respeito. Mas enquanto fé, se você quer seguir a fé cristã, então você tem que seguir o que a Bíblia diz a respeito, nesse aspecto, a respeito desse assunto. Luciano, deixa eu só complementar aqui com uma questão que é matemática, né? Enfim, a religião católica está perdendo cada vez mais fiéis no Brasil. Aliás, até chamou a atenção, o Papa veio aqui. Você acha que isso pode ser resultado de um afastamento de pessoas que não concordam com o cristianismo? Não, eu acho que... Por causa dessas intolerâncias, enfim, por tudo isso? Não, eu acho... Não, na verdade, o que eu acho é que, talvez eu não sou católico, nós somos cristãos, mas talvez o que acontece muitas vezes é que a pessoa deixa de ser católica e passa a frequentar uma outra denominação, uma outra religião. E o que, na verdade, eu acho mais interessante de tudo é estarmos discutindo essas coisas e levarmos isso para a discussão dentro da igreja. Sabe, a igreja precisa discutir isso. A gente muitas vezes fica preocupado com o estereótipo. Então, aí e a sociedade, porque a sociedade gosta disso também, da coisa do padrão, né? Tem um padrão de comportamento que tem que ser assim, e a igreja às vezes quer padronizar isso. E na verdade, o que a gente acredita é que existe a fé, existe aquilo que é o que Deus faz conosco. E a fé é uma experiência pessoal. Uma vez que eu experimentei, uma vez que eu vivi isso, eu vou conduzir todos os processos da minha vida pautado nisso. Eu não posso querer que a minha experiência sirva de base para outra pessoa. Ela precisa experimentar, ela precisa viver isso também. Ela precisa conhecer as coisas, ela tem que estar aberta a isso. Uma vez que ela experimentou a fé, uma vez que ela viveu isso, e se isso imputar algum tipo de perda, de limitação, né? Isso, por exemplo, então, um pouco do tema, a questão da fidelidade no casamento. Então, os cristãos defendem isso também. Ora, eu não quero ser fiel, eu quero ter uma vida promíscua. Então, isso não é compatível com a fé cristã. Então, é uma questão de experiência pessoal, de fé e de postura. Agora, o fato de estar perdendo aí, eu não tenho dados para analisar melhor essa informação. Tá bom. Luciano, você pode ficar na linha com a gente? Eu já lhe chamo para o papo, ok? Ok. Deixa eu trazer a participação, mas antes, deixa eu chegar aqui e mostrar mais uma manchete que rolou essa semana. O Dolce & Gabbana é um casal de estilistas famosos. Eles falaram recentemente que não concordam com a adoção por parte de casais homossexuais. Então, Elton John, que é um cantor famoso inglês, propôs um boicote à grife. Isso gerou uma celeuma entre o que se pode ser dito e o que atrasa no movimento. Você acha que uma frase dessa, do Dolce & Gabbana, atrasa toda a questão relacionada à adoção? Eu acho que conquistas, enfim, tudo que envolve. Foi uma frase muito infeliz, porque ele não só criticou a adoção, ele também criticou a inseminação artificial, dizendo que
crianças filhas de via inseminação artificial, eu acho que são artificiais, foi esse termo que ele usou. Acho que foi totalmente infeliz. Foi não só para os LGBTs, mas inclusive para os casais heterossexuais que necessitam que se utilizam dessa técnica eu fiz inseminação e não deu certo, eu precisei. Então, mas não me senti ofendida, é a opinião dele. A minha, eu concordo com inseminação. Se não concorda, é problema dele. É isso que a gente tem que pensar. Você ia complementar, Ana? Eu vi vocês duas rapidamente, deixei a Marisa falar, perdão. Não, eu acho que não atrapalha, porque eu acho que foi um comentário tão infeliz. E essa questão da adoção já é uma questão tão pacífica, né? Ainda tem um senão ou outro, mas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, principalmente, a adoção por casais homossexuais é uma coisa pacífica. Não vejo. Não é porque não tem uma legislação que eles estejam proibidos. Não estão proibidos. Qualquer criança pode ser acolhida por um homossexual, por um casal homossexual, por um homem, por uma mulher, por ambos. E ele certamente vai estar muito melhor dentro de um lar, acolhido com amor, com cuidado, com educação, com tudo, do que lá dentro de um abrigo, crescendo dentro de um abrigo, sozinho, abandonado. Então, deixa eu trazer a participação do público. Luiz Henrique Brock. Luiz, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: os sexos diversos não querem privilégios. Querem ser reconhecidos como cidadãos iguais a qualquer outro. Ter direito, por exemplo, ao casamento, à adoção, à construção de uma família, e querem seus anseios assistidos pela lei. Temos também Emanuele, obrigado, hein, Luiz, mais uma vez pela participação. Emanuele Makiwama, obrigado, Emanuele. Ela diz o seguinte: liberdade de expressão não é liberdade de opressão. Ninguém tem liberdade de se meter na vida do outro e dizer que está errado sobre algo que não lhe diz respeito. A sexualidade é uma questão individual. Ninguém tem liberdade para negar ao outro direitos que deveriam ser comuns a todos. A Roberta Brandão, ela faz uma pergunta para você, Marisa. Aliás, obrigado pela participação de todo mundo. Estou tentando trazer o máximo de visões aqui para dentro do debate. Continuem interagindo através do nosso Twitter e também através do nosso Facebook. A Roberta, ela faz a seguinte pergunta: Marisa, forçar uma criança cristã a não ser LGBT não é infringir o direito humano à liberdade da construção do indivíduo? Quem perguntou foi a Roberta Brandão. Forçar uma criança cristã o quê? Forçar uma criança cristã a não ser LGBT não é infringir o direito humano à liberdade da construção do indivíduo? Ou seja, doutrinar, discordar de você, é nisso daí que ela está tocando. Eu não sei quem que está forçando criança a ser o quê. Criança é criança. Criança não é uma pessoinha. Criança ainda está se descobrindo. Nós não sabemos o que a criança é. A criança vai ser quando ela quiser. Quando ela for adolescente, ela muda. Há scripts de vida que mudam de 7 em 7 anos. Então, eu não sei que tamanho que era essa criança. Eu não sei exatamente no que ela se refere. Mas essa mania que as pessoas têm, esse conceito de que o cristão força alguém, tudo isso por causa dessa desconstrução familiar que está acontecendo, que nós estamos lutando contra. A desconstrução familiar não significa que queremos destruir a família de ninguém, pelo contrário, é a nossa família que está sendo desconstruída, é essa pluralidade toda. Mas e não serve. Estão sendo construídas, sim, né? mas tudo bem, não precisa. Aí é o ponto. Ela pode construir. Eu não terminei. As famílias estão sendo construídas e eu acho que a Roberta coloca muito bem. Uma criança que vive num lar, que a todo momento o pai e a mãe ficam falando: olha, é pecado ser gay, é pecado você ser lésbica, é pecado você ser trans. Olha, quando essa criança virar um adolescente, ele vai virar um adolescente frustrado se ele for LGBT. Mas a pessoa também não tem que induzir, ou pelo menos indicar a partir de suas filosofias, a partir de suas religiões? Ela nasceu olha, eu acho que cristão. indicar... Olha, uma coisa é você viver num ambiente cristão, outra coisa é você induzir a autopunição dessa criança. Se você fica falando que ela é pecado,
quando virar um adolescente, claro que não vai se sentir acolhido dentro dessa casa. Vai se tornar um Já adolescente tá se sentindo frustrado. excluído, né? Vai se sentir Ele já cria Como que vão se saber sentindo as excluído. liberdades individuais e as liberdades Mas e a universais? liberdade E a individual liberdade dessa criança? religiosa? E o Mas, respeito com sim, essa criança? mas eu não sei de existe? que Só criança porque ela o está pai, falando, o pai e a mãe não porque é eu dono não da conheço criança. essa criança. Não é dono. Porque as crianças, não é uma propriedade as de pai e mãe. crianças que eu conheço, que são das igrejas que eu frequento, do trabalho que nós fazemos, nós discutimos isso. Discutimos isso de uma forma pacífica, de uma forma respeitosa. É aí que eu quero chegar. Vocês não sabem o que está acontecendo dentro das igrejas. Você vai concordar comigo que o símbolo de uma mãe é muito importante. E uma mãe dizer... Do pai também. Do pai também. Ficar falando para uma criança que é pecado, vai criar um trauma nessa criança. São vários pecados que a religião diz. Sim, eu concordo com você. Mas, Marisa, eu concordo eu acho que esses traumas, mas eu concordo também, precisamos de concordar também, que como que você vai interferir nessa religião? Como que você vai interferir nesse modo de vida? Aí você está indo contra a Constituição. Aí você está ferindo a maior conquista de direitos humanos, que é a liberdade religiosa. Agora, eu concordo sim, isso concordo com você, no sentido de oprimir essa criança. Agora, o que nós estamos ensinando para os pais é observar mais, é conversar mais, é discutir sobre esse assunto. O que nós não, estou falando do cristianismo, porque agora eu não sei, me perdi se eu sou psicóloga ou se eu sou uma cristã falando. Como psicóloga, eu tenho que concordar totalmente com você. E eu concordo e eu discuto isso com as mães que chegam lá, meu filho pode ser homossexual. A primeira coisa que eu falo, mãe, para de falar de religião. Mas eu não falo. Então, por isso, para mim, é uma surpresa. Pare de oprimir, vamos observar essa criança. A criança tem o direito de ser o que ela desejar e ela vai conquistando, vai se conhecendo. Agora, se no futuro ela tem que ter essa referência da família dela, da casa dela, da religião dela, e daí no futuro ela vai decidir por ela, porque ela tem poder de escolha, Marisa, que é Ana princípio tá do fazendo ali cristianismo. um rosto que não concorda, eu quero ouvi-la. Não, assim, é que ela traz uma fala que é totalmente diferente do que a gente vê, né? Do que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente tem políticos, né? Que saem, que criticam, políticos que, por conta da religião, engavetam os projetos e não dão conta deles e fazem questão de votar contra, políticos que criam uma própria lei, um próprio estatuto das famílias, né, que tem que abarcar toda essa pluralidade, e ele limita essa questão. Então, quando alguém vem e diz que só um casal, a família é o homem, a mulher e seus filhos, né? Ele está o quê? Ele está excluindo toda uma coisa. Então, por mais que você tenha essa experiência e faça e tal, sim. então, olha, na verdade, o que a gente tem, o que a gente tem é o que está acontecendo na realidade vai um pouco na contramão do que você está trazendo, né? Tudo bem, você pode fazer esse trabalho, eu acredito que você faça esse trabalho, você é psicóloga, enfim, você tem um esclarecimento, você tem uma outra conduta, mas infelizmente não é o que a gente vê, na maioria, o que a gente vê na nossa sociedade. Na nossa sociedade a gente vê sim essa exclusão de forma agressiva, assintosa. Mas essa palavra agressiva e ódio eu acho muito agressivo e muito odioso. Só fazer mais uns comentários aqui, que é importante cada vez mais dar a voz ao nosso telespectador. O José Santos, ele diz o seguinte, peço licença a vocês, José Santos diz o seguinte: é necessário sim essas leis para educar essa geração que ainda insiste em não ver a pluralidade dos seres humanos. Enquanto não houver igualdade, deve sim ter punição para que em alguns anos seja visto como deve ser, que somos todos iguais. Esse é o comentário do José Santos. Obrigado, José, pela sua participação. O Daniel, ele diz o seguinte, Daniel Sideriz, ele diz: a religião deve ser respeitada, mas um indivíduo homossexual exercer a sua liberdade perto de um religioso não é desrespeitá-lo. Ninguém tem direito a ser ofendido pela simples existência do outro. Obrigado pela participação, Daniel. Obrigado, José. A gente está entrando na reta final desse programa. Eu disse que voava, eu prometi e cumpri. Falei que é muito rápido. Eu vou pedir considerações finais e vou pedir uma segunda coisa, que vocês sejam breves, porque senão vai estourar. Então, Marisa, vou começar com você, tá bom? Tem um princípio que é do cristianismo. Vou falar do cristianismo não como psicóloga, do cristianismo, que é o amor da graça, é o favor imerecido. Então, eu não entendo esse cristianismo que agride as pessoas. Eu não entendo esse cristianismo que trata mal as pessoas, porque Jesus não ensinou isso.
Não é isso que eu aprendi. O princípio é básico. Respeitar o livre-arbítrio e o poder de escolha. Mas quando eu escolho, as pessoas têm que me respeitar também pela minha escolha. Por exemplo, nós temos que respeitar o homossexual, além do comportamento dele. Olhar o homossexual com o olhar de Jesus, é com graça, é com favor e merecido. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aceitar a pessoa, por exemplo, que não deseja mais ser homossexual e entrou numa religião e quis seguir aquela religião e renunciou aos seus desejos. Ele não pode ser criticado por causa disso. Essa pluralidade sexual e social garante esses direitos de ser e não ser. Obrigado, Marisa. Muito obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, no canal Futura. Chegou o seu momento, Ana. Bom, eu acho que a gente tem que falar mais de buscar e conquistar direitos e formalizar esses direitos, regrar esses direitos. Tem aí o Estatuto da Diversidade Sexual, que as pessoas não caminham com ele. Há uma rejeição ao Estatuto da Diversidade, porque ele abarca toda a legislação e garante todos os direitos expressamente à população LGBT. E ela é necessária porque as pessoas, a maioria da sociedade, ela, enfim, só se tiver na lei está valendo. Se não tiver na lei, não vale. Obrigado, então, a omissão da lei, não há proibição, mas a omissão da lei faz com que as pessoas entendam que não existam os direitos, só deveres, né? Porque os impostos são cobrados normalmente. Pablo. Queria agradecer a oportunidade. Dizer que é isso, a gente precisa estar lutando por mais direitos, por mais conquistas. E só para fazer um adendo final, sei que está fugindo da pauta do assunto, é para dizer para os funkeiros que eu sou sambista, mas amo funk. Um dia o samba foi perseguido também. Eu acho que a gente tem que ir para o funk também, e é isso por questão de preto, de pobre e de favelado. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você que está aí do outro lado, que participou através do Facebook, através do Twitter. Tentei de todas as maneiras trazer o máximo de pessoas aqui para dentro do estúdio. Semana que vem tem mais Sala Debate, às 9 horas da noite, terça-feira. O assunto vai ser o cultivo caseiro da maconha. Você é a favor? Você é contra? Eu sei que tem polêmica e a gente vai se encontrar. Até mais.